Meu caro Rony, parabéns pela sua exposição. Eu acho que é uma exposição que certamente contribuiu muito para, pelo menos, levantar a curiosidade sobre esses pontos que me pareceram realmente muito polêmicos. Eu não sei, Rony, se eu abriria a palavra agora para caso alguém queira fazer alguma indagação, né? Então, se por acaso alguém tiver alguma indagação que queira fazer ao Rony, eu abro esse momento para que se possa fazer isso, ao tempo em que eu convido o próximo palestrante, Franklin Brasil, para que compõe a mesa, para que a gente possa dar continuidade ao evento. Eu queria fazer só um comentário, Rony, enquanto, se alguém por acaso quiser, tá, pode levantar. E é um relato de alguém que sempre atuou no contencioso e nunca teve muitas preocupações com compras e contratações, mas que se deparou com uma situação extremamente inusitada. A gente precisava fazer uma contratação na verdade, a gente precisava se filiar a uma associação para que essa associação pudesse nos fornecer uma vantagem na compra do DOI, que é um documento de identificação digital para publicação em revista. Isso custa R$500 por ano. R$500 por ano. Tá? E aí o processo foi todo instruído, projeto básico e tal, e não sei o quê, e nota de empenho para lá, e isso aqui, isso tudo que vocês conhecem. E aí, finalmente, alguém pensou, mas espera aí, esse é uma filiação que é anual, é um contrato continuado, então será que tem que fazer licitação e fazer um contrato, é só pagar? Enfim, mandaram para o DAGE. E aí o DAGE disse, olha, como é uma relação de trato continuado, tem obrigações entre o filiado e a associação, vocês vão precisar refazer tudo de novo. Vocês vão ter que refazer o contrato básico, o projeto básico, dizer que isso é um contrato, apresentar o modelo do contrato, onde tem as obrigações das duas partes. Então, assim, a gente andou. Claro, se tivesse ouvido desde o começo, né? Mas, enfim, são particularidades que acontecem na nossa gestão. É nisso que eu ia chegar. Eu vou arriscar dizer que o custo para fazer essa licitação, para fazer essa dispensa ou inexigibilidade, parece que é inexigibilidade no caso, segundo o DAGE, o custo disso certamente será maior se você considerar a hora de trabalho do DAGE, a hora de trabalho do pessoal da escola para fazer projeto básico, etc., certamente será muito mais caro do que se a gente tivesse a possibilidade, como o ministro Wagner falou, de ter um cartão lá corporativo, onde você coloca o seu CPFzinho e diz, olha, eu vou contratar porque custa R$500 por ano, o objetivo é tão somente conseguir esse valor mais barato desse DOI, para que a gente possa dar sequência às atividades e melhorar a classificação da revista na CAPES, etc. Então, é só um relato muito concreto do que aconteceu ontem, inclusive, isso, para mostrar e realmente confirmar, de uma pessoa que não conhece nada de licitações, mas confirmar que, de fato, talvez essa lei 8666 já não esteja respondendo às necessidades que todos nós temos. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Se alguém tiver alguma coisa a se manifestar, acho que tem uma pessoa ali que quer falar. Então, Rony, você tem a palavra de novo. Eu vou pedir para o pessoal levar um microfone aí. Será que tem algum disponível? Por favor, leva o microfone lá. Rony, se você quiser fazer algum comentário sobre isso, por favor, e depois a gente passa a palavra para o nosso participante. Certamente o custo desse processo foi pelo menos 20 vezes, no mínimo 20 vezes maior do que seria o pagamento anual dele. E a gente tem que começar a pensar diferente, né? Tentar construir soluções dentro do nosso ordenamento atual, soluções para isso. Nessa balança entre controle e eficiência, eu tenho que dar uma preponderância nessa contratação, sobretudo, a questão da eficiência. Não faz sentido impor isso, né? Impor restrições em relação a tal processo. E
Eu acredito que a questão da responsabilização do parecerista também, ela gera às vezes um titubeio, né? Um excesso de zelo, uma certa reatividade nessas situações inusitadas, novas, por mais simples que elas possam parecer. Mas é algo que está sendo construído, está sendo superado, cada vez mais está sendo superado, e dando confiança ao parecerista, ele vai poder pensar fora da caixa e avançar na construção de novos modelos. Isso, para mim, é consultoria jurídica. E é muito curioso, Rony, porque, por coincidência, ontem nós recebemos uma comunicação da ouvidoria de uma pessoa do Conselho de Economia, se eu não me engano, que descobriu que a gente tinha feito esse processo de contratação e pediu para que a gente fornecesse para eles como a gente fez. Aí eu disse, bom, a gente não vai... foram vocês? Não, mas então não foi o de vocês que chegou ainda, chegou um do... Então, pois é. Então, depois a gente vai tratar exatamente sobre isso para saber o que vocês estão fazendo, a gente vai fazer igual. Porque, realmente... E aí o pessoal pediu o nosso processo, eu recebi a comunicação da ouvidoria e disse, bom, eu não posso enviar o que a gente fez, porque o que a gente fez foi considerado inadequado pelo DAGE, né? Então, a gente vai ter que refazer e encaminhar. A orientação que eu dei para o pessoal da coordenação foi, olha, vamos aproveitar o máximo possível que a gente já fez. Se for o caso, vamos conversar com o DAGE para ver o que precisa fazer, né? Para a gente não perder tudo isso que já foi feito, projeto básico, pesquisa, enfim, comprovação de vantajosidade, etc. e tal, para a gente poder dar andamento a isso de forma mais célere, porque a gente está perdendo ponto na CAPES, porque a gente não tem o tal do DOI, né? Então, por favor, pode perguntar, levanta, se você quiser dizer seu nome. Bom dia, meu nome é Raul, do Ministério da Saúde. Primeiro, parabéns pelo seminário, a escolha dos temas. São questões que nos dão um pouco de conforto para buscar eficiência, sem tanto receio da questão do controle, que foi levantada, que por vezes é muito rigoroso. E a pergunta que eu tenho para fazer é sobre a vinculação ao princípio, ao instrumento convocatório, né? Que, de um lado, ele traz isonomia e é justo com os licitantes, mas do lado da administração, do contratante, por vezes, ele nem sempre traz a eficiência que a gente busca. Porque, como bem levantado pelo Rony, a licitação é uma caixinha de surpresas. No decorrer dela, acontecem coisas que a gente não conseguia prever na época da elaboração do edital. Então, são vários os exemplos. Às vezes é pedido atestado técnico e, às vezes, surge na licitação uma empresa entrante e que ela não tem um atestado para apresentar, mas ela teria outros documentos. Eu devo ser rigoroso com o nome atestado, eu posso aceitar outros documentos. E se a resposta for no sentido de flexibilização, eu queria aproveitar para perguntar também como nos preparar para eventual questionamento do TCU nessa situação, já que me parece que o órgão tem um pouco mais de rigor quanto a isso. Obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado pela pergunta. Tá muito interessante. A área de saúde realmente é um dos ambientes mais desafiadores para as contratações públicas. Obrigado. Mais desafiador para as contratações públicas, né? Primeiro, em relação à questão do atestado, a nossa legislação, a Lei 8.666, ela não foi feliz no seu texto, ela é muito restritiva, mas a nossa jurisprudência, inclusive, tem permitido alguns avanços em relação a isso. Se perdeu um pouco, na minha opinião, nas habilitações, o vetor dado pelo Constituinte. Os requisitos de habilitação eles deveriam ser filtros para a garantia do cumprimento das obrigações. E eles se tornaram um estorvo de apresentação de papel para disputar o certame. Eles perderam um pouco a sua função. Agora, eu acredito que não tem um caso concreto, específico, para tentar fazer uma avaliação, mas possivelmente é possível, sim, tentar interpretar que determinado documento, independente de ter o nome ou não atestado, ele sirva a essa demonstração do requisito de habilitação técnica. Em relação ao primeiro ponto que você falou, do eventual punição, do TCU, os órgãos de controle são duros, verdade seja dita, o TCU pune muito menos do que se alardeia. Muito menos do que se alardeia. O percentual de punição do Tribunal de Contas da União é bem menor do que o que se alardeia. Mas é verdade também
que mesmo essas poucas hipóteses de punição, elas geram um temor enorme na administração pública, para os gestores públicos. E eu sempre pondero com colegas, notadamente aqueles amigos que eu tenho do Tribunal de Contas da União, que tem, inclusive, a cabeça aberta para essa reflexão, como meu amigo Davidson Barcelos. Eu sempre trago eles a ponderação sobre se isso não poderia gerar uma disfunção no que o controle pretende. Porque o que acontece? E eu tenho que fazer essa avaliação meio que econômica sobre isso. Será que o excesso do controle, será que a punição, e eu creio que o TCU tem feito essa reflexão, eu digo isso por testemunhar diversos momentos em que o ministro Benjamin Ziller tem falado isso em alguns eventos, grandes seminários, ele tem tocado nesse assunto. A reflexão que ele tem feito, sobretudo em cima disso. Será que o recrudescimento do controle, notadamente no aspecto punitivo, não no de orientação, porque a orientação é sempre bem-vinda e, repito, o TCU é o grande protagonista hoje na área de licitações e contratos. E falo isso com uma admiração que eu espero que nós, quem sabe a Consultoria Geral da União, a AGU, possa estar nesse posto num futuro próximo. Mas, por mérito do Tribunal de Contas da União, ele ocupou o espaço de grande órgão que define opinião sobre licitações. Eu posso até discordar, mas eu leio informativo toda semana. Eu posso até ter opinião diversa, mas eu estou lá estudando o acórdão. Estou lá estudando o acórdão. Mas a questão é, em relação à orientação, foi fantástica a evolução da atuação do TCU. Em relação à punição, mesmo, repito, o número sendo menor do que o alardeado, o recrudescimento dessa punição, para mim, tem gerado disfunção. A intenção do controle é punir o corrupto, mas ela pode estar beneficiando corruptos. Porque ela começa a gerar, e essa é uma percepção minha, empírica, não tenho dados para colocar isso, mas ela pode começar a gerar uma seleção adversa dentro da administração pública. Quem aqui não conhece bons quadros que já recusaram ser gestores na área de licitações e contratos pelo risco? Porque trabalhar com licitações e contratos é apaixonante, justamente por conta dessa dinâmica da área. Mas quando você sofre uma punição porque você entendeu, interpretou errado, nem errado, né? Você interpretou diferente do que era o entendimento depois do controle, quando olhou numa sala com ar-condicionado, 3 anos depois e com paciência, sem a pressão, sem o calor do momento. E quando você recebe uma punição por isso, se você é honesto, você sai da área. Se você não é honesto, você coloca isso no custo da planilha. Então, repito isso com todas as homenagens e elogios ao protagonismo que, notadamente, o Tribunal de Contas da União alcançou por mérito nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. Tá? Mas é necessária a reflexão sobre o aspecto punitivo, sobre pena de correr-se o risco de gerar seleção adversa dentro dos gestores da administração. E é uma reflexão também que nós, enquanto membros da advocacia pública, temos que fazer. Qual é o nosso papel diante dessa situação? A advocacia pública, ela tem, e o ministro André tratou sobre isso na sua apresentação, a advocacia pública tem o dever de desenvolver essa defesa, obviamente, daqueles atos legítimos, né? Daqueles atos praticados de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com as orientações do TCU, ou então diante da liberdade discricionária e das condições que aquela autoridade teve para tomar uma decisão no calor do momento. É um outro grande desafio que está bem entregue em boas mãos, né? Está entregue em boas mãos com meu amigo Paiva. Tá? Nós temos ainda 5 minutos para a próxima palestra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sim. Se não, eu vou passar a palavra para o nosso segundo palestrante, Franklin Brasil, assessor na Controladoria Geral da União, a quem eu agradeço a presença, né? Muito nos honra a participação de palestrantes da Controladoria Geral da União aqui no nosso evento. Tem mais uma pergunta? Tudo bem. Então, vamos fazer essa última pergunta e aí depois a gente inicia, então, com o Franklin Brasil, que vai falar sobre fraudes em licitações e contratos. Bom dia. Meu nome é Adriano, eu sou advindo do Ministério da Saúde, mas eu estou ocupando um cargo na área de licitações na Anatel. Com relação aos contratos de escopo, eu queria que você desse um esclarecimento. Como você bem disse, o prazo de vigência, o importante é o escopo, não em si o prazo de vigência. Quais são os procedimentos
que devem ser tomados na ocorrência desse fato para poder... Eu fui gestor de saúde durante muito tempo em distrito sanitário indígena com situações bem peculiares assim. Você citou o Dr. Fernando Baltar, eu fui coordenador lá na Paraíba, e o Dr. Fernando Baltar já mediou situações de sequestro lá com o índio, com a gente, né? E assim, quais os procedimentos necessários para que os serviços que foram executados depois da vigência do contrato não causem problemas futuros para o gestor na hora de, por exemplo, de uma auditoria, em situações assim. É bom ouvir o seu advogado, né? É bom ouvir o seu advogado, né? Por isso que eu acredito que a tendência da AGU é nós tirarmos tanta energia consumida na aprovação de minuta, e isso vai ser natural pela própria tecnologia hoje disponível, para focarmos na disponibilidade para os dilemas, para as dúvidas, né? A solução dos dilemas. Ora, em relação ao contrato de escopo, a grande questão hoje é, se eu tiver formalizado o aditivo, não há problema. Se eu tiver formalizado o aditivo para ampliar o prazo de vigência, não há problema, isso hoje já está superado. A grande questão é quando eu não realizo o aditivo a tempo. Mas mesmo nessa hipótese excepcional, que muitas vezes nós temos resistência dentro da própria casa, para entender como possível, né? Colegas, presidentes que dizem, não pode, acabou o prazo, morreu o contrato, mas a obra está 80% finalizada. O custo social de você acabar essa obra e ter que realizar uma nova licitação para continuar a obra é altíssimo, não apenas pelo atraso, mas pelo custo financeiro também. Muitas vezes essa obra acaba ficando inconclusa, né? Então, nós temos que questionar isso. Repito, como o Bob defende na sua teoria funcional, o aplicador do direito ele não deve estar distrito apenas à regra do direito. Para identificar a compreensão da norma jurídica, ele tem que olhar todo o sistema, o social, a economia, a administração, para poder definir, sim, a compreensão da norma jurídica a ser aplicada. Então, em relação ao contrato de escopo, amigo, o grande problema é isso, é quando não há essa formalização da prorrogação a tempo. Mas, repito, mesmo aqui, o TCU, e reitero, olha, o TCU, ele tem admitido que no contrato de escopo, embora excepcionalmente, é possível, sim, que você continue com esse contrato de escopo, mesmo sem ter sido realizado o termo aditivo antes do fim do prazo inicial de vigência. Então, vejam, o próprio TCU está admitindo que você possa fazer isso. Se o próprio TCU admite, não haverá, acho que é muito reduzido o risco de punição. Tá? Se há algum problema que não há um precedente do Tribunal de Contas da União definindo, permitindo, então, repito, cabe a construção da solução pelo órgão de assessoramento jurídico. E pode ter certeza, existem membros extremamente qualificados na Advocacia Pública Federal para dar essa resposta. Tá. Eu falei que eu estava aqui assim, não vou falar. É só para complementar, esse assunto vai ser, a gente levou para a Comissão de Convênios da Consultoria Geral para poder uniformizar. O professor Joel, ele tem um entendimento, o parecer está para eu relatar, então a gente vai levar para poder votar, para poder mudar o entendimento do DECOR. Hoje, nós, enquanto órgão de assessoramento, não temos como falar que não pode ter o aditivo, porque tem o entendimento do DECOR que entende que deve ter o aditivo. Então, a gente está construindo um entendimento lá por meio de um parecer para poder ultrapassar esse entendimento do DECOR, evoluir no entendimento, para a gente poder uniformizar no sentido de que no contrato de escopo, como o prazo de execução é diferente do prazo de vigência, a gente pode ter a prorrogação e sem ter o termo de aditivo e fazer a convalidação do ato posteriormente, claro, observado se o objeto é lícito, tudo isso. Mas o professor Joel hoje tem um entendimento exatamente nesse sentido de que quando você tem no contrato de escopo a necessidade de que o contrato continue, você pode fazer a convalidação do ato sem ter o termo aditivo. Então, a gente está construindo um parecer lá para a Comissão de Convênio nesse sentido. Só para esclarecer, a Consultoria Geral, para quem não sabe, já me perguntaram diversas vezes, tem comissões temáticas
para a uniformização de matérias. O professor Rony coordena a comissão de licitação, que eu sou membro junto com ele, eu coordeno a comissão de convênios e existem outras comissões temáticas dentro da consultoria geral. Na página da AGU, eu acredito, né, eu e o professor Rony, que vai haver uma melhora também na localização das peças para que vocês, gestores que trabalham, possam ter acesso mais fácil às peças. Eu venho falando isso direto com o Departamento de Informações dentro da AGU. E na parte de convênios existem vários modelos, tá? As pessoas não sabem, muitas vezes, de convênio, de termo de colaboração pelo Miroski, de termo de fomento e de contrato de repasse até. E lista de verificação. Então, tudo isso facilita para vocês no dia a dia. São trabalho das comissões temáticas que são dentro da consultoria geral. E lá na de convênio, a gente vai fazer um entendimento nesse sentido. Posteriormente, que é provável, vá pedir para levar para a de licitação, porque aí a gente vai ter que construir, já até conversei isso com o professor Rony, construir um entendimento também para parte de contrato, porque convênio é uma coisa, contrato é outra. Só para esclarecer, Rony. Michele, obrigado pela intervenção. Então, eu vou passar a palavra para o nosso segundo palestrante do dia, Franklin Brasil, para que ele possa fazer a sua exposição e, ao final, a gente abre novamente para questões que, eventualmente, vocês tenham, tanto complementando a primeira palestra, quanto esclarecendo alguma coisa em relação à segunda palestra. Então, novamente, Franklin, eu agradeço a sua participação e você tem a palavra. Obrigado. Vou pedir licença e vou aqui para frente que me sinto com mais tranquilidade para falar com vocês em pé, né? Bom dia! Eu sei que vocês já estão extremamente felizes, né, de ter não só participado desse evento, mas ter a honra e a oportunidade de ouvir palavras tão incríveis proferidas pelo professor Rony, que me precedeu, e isso torna o meu trabalho extremamente mais complicado, né? Porque eu tenho que, no mínimo, tentar manter vocês interessados no assunto. E o que eu trago para vocês hoje é um tema que tem conexão direta com alguns dos comentários relacionados à palestra anterior, né? Irregularidades e atuação de órgãos de controle, e punição, e atuação administrativa, e atuação criminal, e atuação sancionatória. O que isso tem a ver com o mundo das licitações, né? E vamos falar um pouco, então, sobre isso de maneira bastante resumida. Ok. Para falar de licitações, nós estamos aqui, vamos falar durante 3 manhãs, né? A escola da AGU selecionou 3 manhãs para a gente falar só sobre licitações e contratos. Por que a gente fala tanto de licitações e contratos? Cara, porque é um assunto fundamental, né? E quando a gente faz auditoria, a gente leva em conta, em geral, 3 grandes aspectos: materialidade, relevância e criticidade de um determinado assunto. Materialidade das licitações, ninguém pode negar que é significativa. A maior parte dos recursos discricionários, os gastos discricionários do governo, é feita por meio de licitações. Então, é por meio das compras públicas, usando esse termo de forma genérica para indicar tudo que o governo adquire, contrata do setor privado para produzir os efeitos das suas políticas públicas, né? É por meio, então, das licitações, também aí usando esse termo genericamente para designar as compras públicas, que o governo, em boa medida, executa as suas políticas públicas, seja na área finalística, seja na área administrativa, para constituir a organização administrativa que produz os efeitos pretendidos pelo governo. A criticidade das compras públicas é natural. É um risco comprar em vários aspectos, tanto do ponto de vista do resultado, como do ponto de vista das irregularidades que, em boa medida, aparecem por aí com frequência. Todos os dias a gente vê alguma notícia relacionada com fraudes, falsificações e irregularidades em licitações. Isso é um ponto fundamental. E a relevância das coisas, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista de atingir resultados para a sociedade. As compras públicas não são um fim em si mesmo, a gente não usa as compras públicas apenas para obter bens e serviços
para realizar nossas atividades, mas também usamos as compras públicas. O Brasil adota como política a ideia de transformar a própria compra pública em um indutor de certos mecanismos que lhe parecem, que a sociedade brasileira entende como relevantes, como mecanismos de incentivo a determinados segmentos da sociedade, determinados segmentos econômicos, ou mecanismos para incentivar determinadas práticas, como é o caso da sustentabilidade. Então, existe uma série de fatores relacionados com as compras públicas, não só do ponto de vista da materialidade, mas também da relevância do tema para a produção de resultados para a sociedade e do ponto de vista crítico em relação às irregularidades e os riscos que essas compras públicas incidem para a sociedade brasileira. E a gente vai tratar hoje especificamente sobre fraude. E o que é fraude nesse mundo? Na verdade, a palavra fraude tem uma série de conceituações diferentes em vários ramos do conhecimento, mas, basicamente, o núcleo central de toda a conceituação tem a ver com a vontade consciente de alguém em produzir um efeito injusto, ilegal, irregular. Esse é um conceito trazido aqui do conceito de contabilidade, que se relaciona com o ato intencional de produzir um efeito nocivo, um efeito injusto, um efeito ilegal. Obter uma vantagem para si ou para outro. No caso das compras públicas, existe um artigo da Lei de Licitações que trata especificamente sobre o assunto, embora haja vários outros dispositivos que se relacionem com eles em termos de tipificação de elementos criminais nas compras públicas. Vamos nos ater a esse que traz especificamente a palavra fraude. E fraude para as compras públicas tem a ver essencialmente com a frustração do caráter competitivo. Portanto, esse é o elemento para as compras públicas, para a lei de licitações, mais relevante do ponto de vista da expectativa de produção de resultados. Que o conjunto de ações relacionadas com as compras públicas leve a uma competição justa. E veja, competição justa não é competição com todo mundo que quiser, mas somente com aqueles que têm condições de efetivamente produzir resultados pretendidos pela sociedade, pelo governo. E aí gera uma série de conflitos, porque ao mesmo tempo que eu preciso fazer uma aquisição que atenda às minhas necessidades e reduzir meus riscos de ir a mercado e o fornecedor não ter condições de me atender, eu preciso também dar o máximo de publicidade e o máximo de competição e equilibrar esses dois mundos. O da vantajosidade da aquisição com o da maior competição possível é uma grande dificuldade. É uma arte, e uma arte de difícil domínio, porque leva tempo, investimento, conhecimento, experiência e uma série de dores de cabeça no meio do caminho. E, obviamente, um conjunto de interpretações que não são, em geral, uniformes em muitos dos temas pelos quais a gente passa. O conceito de fraude é tão relevante para as compras públicas, e a gente talvez na língua portuguesa tenha até a ausência de outros termos para designar a coisa, que recente lei, a lei anticorrupção, aquela que trata da atuação administrativa sobre atos lesivos contra a administração produzidos por empresas, né, por pessoas jurídicas, ela traz a palavra fraude em vários dispositivos. Para dizer que usar a fraude em vários desses dispositivos é errado, é um ato lesivo à administração pública. Fraudar de vários jeitos, né, é um ato lesivo para a administração pública. E dentro do processo de licitações, eu preciso ter um conjunto de ações coordenadas, que não raras vezes sai mais caro do que a coisa que eu vou comprar, e o exemplo aqui da Associação Prudói é muito claro nesse sentido, né? E aí nós precisamos realmente fazer uma reflexão muito clara a respeito de controles proporcionais a risco, mas, em geral, de maneira genérica, pensando num processo administrativo de contratações de modo mais comum, né, o que eu tenho são vários papéis desempenhados, primeiro por quem desenha
primeiro a necessidade, depois a solução, né? Então eu desenho o projeto do que eu preciso para atender a minha necessidade, e esse projeto tem que ser de tal forma que atenda a minha necessidade, mas não direcione de maneira injusta e irregular a minha contratação. Veja, direcionar a contratação ou restringir a competição não é de todo ilegal quando isso se refere a uma definição justa, fundamentada naquilo que eu realmente preciso para atender a minha necessidade. O que é irregular e injusto é eu não definir claramente a minha necessidade ou, ao fazê-lo, especificar condições de atendimento que não são pertinentes efetivamente, não são justificáveis em termos da minha necessidade. A partir do momento que eu defino a minha especificação e o meu projeto, eu preciso sair a campo e definir quanto vale, em termos econômicos, em termos monetários, aquilo que eu pretendo adquirir. Preciso fazer uma pesquisa de preços que defina claramente qual é uma negociação justa pretendida no futuro. E isso é também um dos pontos mais relevantes e mais difíceis da fase de licitações. Porque nessa fase, exatamente, se eu errar, e nesse caso, estamos falando de fraude, então não é erro, porque erro é algo que acontece sem a intenção. Bom, se eu errar, posso produzir um efeito nocivo. Mas eu posso, também nessa fase, agir de maneira dolosa e querer produzir o efeito nocivo exatamente gerando patamares de definição de preços para a licitação que vão gerar efeitos nocivos na execução, na licitação em si e na execução das contratações. Depois que eu fiz a especificação e defini o preço justo, eu preciso fazer um edital, que é a regra do jogo, quem é que pode participar do certame. E, novamente, aqui é a grande definição entre o que eu preciso, os riscos da contratação, os riscos do mercado não ser capaz de me atender e os controles que a própria lei define como possíveis para que eu estabeleça certos mecanismos de redução desses riscos. É aqui que eu vou definir, então, certos instrumentos, certos critérios para afastar da licitação aqueles que têm o maior potencial de oferecer risco à minha contratação. E, de novo, isso é bastante complexo. Embora a lei seja bastante extensiva e bastante detalhada naquilo que é possível definir como habilitação, há um conjunto bastante significativo de espaço para a definição desses mecanismos. E a definição desses mecanismos de maneira injusta e inadequada leva a uma competição injusta e potencialmente a fraude à licitação. Por fim, depois de redigir o edital, tem alguém que analisa esse edital. Veja que a lei de licitações foi bastante sólida no sentido de avaliar os riscos de toda a contratação. E ao avaliar os riscos de toda a contratação, o legislador provavelmente pensou, rapaz, o que a gente faz para diminuir os riscos de o pessoal ter feito todo esse negócio de projeto, pesquisa e edital de maneira irregular, inadequada, imprecisa, incorreta? Rapaz, vamos colocar um advogado. Um cara mais honesto, mais inteligente, o mais apto, né? Depois dos cientistas da computação, né? E dos contadores. Mas vamos colocar um advogado. E é por isso que existe a consultoria jurídica obrigatória para analisar peças produzidas na fase interna da licitação, como um mecanismo de controle dos riscos de produção de efeitos inadequados, injustos ou irregulares para as fases seguintes. Esse sujeito que analisa esse edital, portanto, tem a competência e o papel de analisar se os fatos e atos praticados até então estão de forma adequada. E aí, por fim, tem alguém que vai julgar o certame, vai pegar todo esse material produzido internamente e vai ser o juiz da partida. O juiz do procedimento em que a administração quer um objeto e o mercado vai oferecer esse objeto. E, portanto, esse julgador tem que buscar a maior imparcialidade possível, a maior neutralidade possível, a maior competência possível, de tal forma a observar os fatos analisados e identificar situações que eventualmente possam produzir danos à sociedade, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista legal. Vejam que é uma atuação bastante crítica, né? E, na verdade, todos esses que participam desses papéis têm funções absolutamente críticas dentro do processo.
né? E vejam que um dos grandes papéis seria o de segregar as funções, né? O problema é que, na realidade, a gente tem muitos casos em que há insuficiência de recursos humanos e muitas dessas atividades, se não todas elas, são realizadas pela mesma pessoa. E como é que eu provo a fraude? Rapaz, tem fraude mesmo? Existe esse negócio de fraude mesmo em licitação? Ou é só nas notícias do Jornal Nacional que a gente vê esse negócio? Né? Cara, tem mesmo. Tem de verdade. Eu atuei durante muitos anos na CGU fazendo a detecção de fraudes. E posso comprovar para vocês que, de fato, as fraudes existem. Elas existem em diversos níveis e em diversos poderes e de diversas formas e maneiras. O duro é provar. Ninguém escreve um papel lá, esta licitação foi fraudada, né, assinado fulano. E mesmo se fizesse isso, o advogado de defesa iria dizer que o sujeito fez isso quando estava meio malucão, tinha tomado Rivotril, sei lá, e não estava no seu juízo mental. Foi coagido, sei lá. Então, prova da fraude é um trem bem difícil de obter. O que, em geral, a gente obtém é um conjunto de indícios, elementos que, conjugados, e especialmente mais de um elemento convergente, levam a uma conclusão lógica e racional de que a situação ocorreu de uma determinada forma, né? Já há jurisprudência bastante farta no sentido de que o conjunto de indícios, um conjunto robusto, coincidente, coerente de indícios, é suficiente para configurar a fraude. Agora, o que é um conjunto robusto e coerente de indícios, aí é o caso quem vai definir, né? E o interpretador do caso, óbvio, né? E como é que rola as fraudes? O que mais acontece aí no mundo das licitações que configura a fraude? Vamos passar aqui rapidamente sobre algumas das tipologias mais comuns do mundo das fraudes. A gente classificou essas tipologias de acordo principalmente com as fases do processo de licitação. Desde a fase inicial, quando eu projeto a coisa, quando eu defino o que eu quero, as especificações do objeto, passando pela definição de preços e definição de critérios, até o edital para definir como é a regra do jogo, quem pode participar, que tipos de fornecedores, o formato, a forma como eles vão se apresentar, os atestados de capacidade que foram comentados aqui e outros elementos. E a publicidade da coisa, porque não basta ter uma especificação e uma regra do jogo. Eu preciso que todo mundo que tenha a potencialidade de interesse no certame saiba que está correndo o certame, saiba que vai acontecer, tenha a capacidade e a potencialidade de acessar as informações e conhecer detalhadamente as condições em que a partida será realizada, né, em que o jogo das contratações vai acontecer. Depois de eu ter todo o processo de publicidade, eu tenho então a fase de julgamento, que também é crítica no momento, na definição de, a partir dos elementos apresentados, definir quem continua no jogo, quem pode efetivamente ir para a disputa, quem vai estar disputando e como essa disputa vai ser definida. E aí, portanto, essa fase de julgamento também é crítica. E, tirando todas essas fases aí, a gente tem uma outra classificação, que é quando não tem licitação, quando eu faço a contratação direta, seja por dispensa de licitação, seja por inexigibilidade, situações que a lei define previamente como potenciais contratações em que eu não preciso ou não posso fazer licitação e que também tem suas especificidades em termos de fraude e falsificação e irregularidades. Passar rapidamente sobre alguns dos pontos principais. O primeiro deles é o projeto. É aqui que nasce a especificação. O que eu vou adquirir? E a primeira das dificuldades é que, e aí não só falando em termos de fraude, mas falando de maneira geral nas contratações, em geral nós partimos da solução, quando deveríamos partir do problema. É raro que a gente identifique, e eu mesmo, na minha atividade profissional, já tenho 21 anos de auditoria, e é muito raro encontrar um certame licitatório que comece pela definição do problema. Em geral, o certame licitatório começa já pela solução do problema. Quero contratar isto. Quero comprar veículo. Mas por que você quer comprar veículo para quê? Não, para atender para transportar pessoas. Tá, então a sua necessidade é transportar pessoas.
e para transportar pessoas, o que é que você pensou que poderia ter atendido essa sua necessidade? Não, pensei já direto comprar carro. Não, mas você podia ter parado um pouco para pensar. Talvez comprar carro não fosse a melhor solução. Talvez alugar um carro fosse melhor. Talvez pagar diária quando você realmente necessitar. Qual é a sua necessidade? É transportar as pessoas todos os dias? Todas as horas do dia? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Uma vez por ano? Quantas pessoas? De que forma? Isso é a necessidade. É a definição do que eu preciso atender. E para que eu preciso atender? Aí, nesse sentido, a IN 5 de 2017, a nova instrução normativa que trata da contratação de serviços na administração pública federal, ela, de certa forma, é bastante interessante, né? Ao exigir, eu sei, é bastante difícil de atendê-la, é até, às vezes, contraditório dizer isso, porque, às vezes, é mais caro fazer os elementos do que a coisa que nós estamos contratando. E, de novo, reforço que a gente precisa tratar bastante sobre a discussão do custo versus controle. Do risco versus controle, da proporcionalidade daquilo que a gente adota. Mas supondo que essa relação de custo-benefício seja razoável e eficiente, a IN 05 traz como necessário para as contratações de serviços o estudo técnico preliminar, que pressupõe exatamente que a gente parta da necessidade. E, partindo da necessidade, especifique adequadamente aquilo que pode melhor atender a nossa necessidade. E aí sim, a solução. E essa solução vira uma contratação. Nessa solução eu posso ter uma série de elementos que levam à competição injusta ou à não competição. Então é aqui que eu defino a solução, e ao definir a solução eu posso especificar um conjunto de características que somente uma marca, somente um fornecedor, somente um determinado produto é capaz de atender. Isso é absolutamente injusto? Não. De novo, isso depende da justificativa. Há certas situações em que, de fato, uma única marca, um único produto ou um único fornecedor será capaz de atender a minha necessidade. Mas aí, em geral, eu vou estar falando de inexigibilidade, se for um único fornecedor. Ou vou estar indo para a licitação para disputar, para vários fornecedores, eventualmente, se houver no mercado, disputarem a venda de um determinado produto que eu defini como o mais interessante e o melhor para atender, o único que atende a minha necessidade. Mas isso é do ponto de vista justificado. Se não houver justificativa para definir certas características que definem o objeto, e essas características levam a um determinado fornecedor, a um determinado produto, eu estou direcionando de maneira irregular, frustrando a competitividade do certame. Eu também posso fazer especificações insuficientes, né? E já vi várias licitações em que o projeto básico, a definição daquilo que se estava adquirindo era absolutamente insuficiente para alguém que de fato não pertencesse ao esquema formular sua proposta. A lei exige que a gente, ao definir o objeto, defina ele de tal forma detalhada o suficiente para que qualquer um interessado seja capaz de estimar seus custos e produzir uma proposta razoável para a definição daquele objeto, para entregar aquele objeto. Agora, se eu digo que vou asfaltar 10 ruas do bairro São Joaquim, na cidade, só isso é insuficiente para formular a proposta. Eu não digo qual a largura das ruas, qual o comprimento das ruas, eu não digo que material eu vou usar, eu não digo que tipo de base e subbase existe ali para ser realizado, para ser executado, eu não dou nenhuma outra pista, só digo que vou fazer asfalto nessas ruas, em 10 ruas do bairro. O estranho é que 3 propostas de 3 fornecedores diferentes aparecem dando preço para essa licitação. Isso, em geral, é um indício de algo estranho. Como é que alguém entrou na cabeça do contratante e tirou de lá detalhes que não existiam no processo licitatório? A vinculação do projetista com o licitante é algo que a lei especificou como proibido. Provavelmente, imagino, o legislador olhou e pensou, cara, se o projetista tiver vinculação com o licitante, isso fere a competição, fere a isonomia. Porque esse projetista tem informações privilegiadas, ele pode ter, inclusive, projetado a coisa de tal forma a permitir que, numa execução, algo seja executado de maneira a produzir lucros espúrios.
Então, a lei proíbe que haja essa vinculação. E essa vinculação não é direta, pode ser indireta. Parente, amante, amigo, né? Em determinados graus, obviamente, né? Mas principalmente relações que são relações comerciais, relações de parentesco, né? Mas há várias formas de vincular o projetista ao licitante. E projetista não é só o engenheiro ou o arquiteto que fez a planta, tá, gente? Projetista é todo aquele que definiu a especificação do objeto. Então, alguém que desenhou o serviço de limpeza é o projetista do serviço de limpeza daquela contratação. Portanto, a vinculação desse desenhista da contratação de limpeza com um eventual licitante dessa disputa é considerado pela lei irregular. O fracionamento, o loteamento e o parcelamento aqui, a gente está falando sobre modelagem de compras, e a gente levaria um dia inteiro só para falar sobre as várias nuances que tem de eu modelar uma contratação. O fato é, a lei proíbe que eu fracione. Fracionar é quebrar a coisa em determinados pedaços para fugir da licitação. Ou para fugir de uma modalidade licitatória, no caso da Lei 866, em termos de tomada de preço e concorrência. Para evitar a tomada de preço e a concorrência e fazer só convite. A lei proíbe que eu faça isso. Quebre as compras que eu sabia de antemão que deveriam ser agrupadas, né, ou contratadas em conjunto, em coisas menores, em compras menores, para fugir da licitação ou fugir de uma modalidade mais complexa de licitação. O parcelamento já é obrigatório. E aí vira uma confusão danada. Eu não posso fracionar, mas eu tenho que parcelar. Mas parcelar eu tenho que fazer para aumentar a competição. Quebrar aquilo que é grande em pedaços menores dentro da mesma licitação para que outros interessados possam participar. E aí é uma discussão bastante complexa. Não cabe aqui a gente fazer isso, mas é muito interessante discutir. Porque há uma linha tênue entre o parcelamento para atender à lógica de maior competição e um parcelamento que vai resultar em ineficiência gigantesca nas aquisições. Porque comprar 500 itens num pregão, sendo que 450 desses itens têm menos de R$1.000, pode ser altamente ineficiente. Especialmente quando você pode ter potencialmente 200, 300 fornecedores espalhados pelo Brasil inteiro, cada um deles fornecendo um pouquinho. Pode ser uma ineficiência gigantesca. Então, a equilibrar o parcelamento do objeto e o agrupamento desse objeto em lotes ou grupos, né, é uma coisa bastante complexa, mas é também um elemento potencial para a definição de fraudes. Eu posso fazer um determinado lote que privilegie ou direcione a contratação para um determinado fornecedor. É por isso que eu preciso conhecer o mercado. Eu preciso conhecer o que eu estou comprando. Como é um mercado monopolista, é extremamente fácil de entrar, super difícil de entrar, tem 5 grandes players, tem 2 grandes players, tem 1 grande player, tem 50, tem 5 mil, isso é preciso conhecer antes de modelar de forma adequada uma licitação. E aí fazer a pesquisa de preços. E se eu faço a pesquisa de preços de tal forma a produzir um efeito nocivo nas contratações, eu posso, por exemplo, definir um preço de referência bem alto. Na licitação, meu parceiro vem, dá um desconto bacana e eu ainda pago de econômico, de eficiente. Falou, tá vendo? Consegui 30% de economia no negócio. Olha que bacana. Quando, na verdade, podia ter pago menos de metade daquilo que paguei. Isso depende, então, da referência que eu tenho para ir a mercado. E agora, mais recentemente, a gente tem um esquema de superestimativa de registro de preços. Eu faço um registro de preços para poder potencializar carona para todo mundo, né, e coloco lá umas quantidades bem fora da minha necessidade, que é para poder sair dando carona para muita gente. O novo decreto de carona deu uma restringida nisso, né, mas ainda sobram rebarbas, especialmente fora do governo federal, quanto à questão do carona. Não sou absolutamente contra a carona, sou a favor. O negócio é que a gente precisa definir claramente as regras do jogo, de como é que a gente participa dessas caronas, né? E aí, só para dar um exemplo de um orçamento falso, né? Como é que pode aparecer um orçamento falso numa licitação, né? Esse é um carimbo de um suposto orçamento obtido, né? E essa, então, empresa que é a pontual distribuidora de medicamentos teria feito um orçamento para uma prefeitura. O negócio é que no carimbo dela consta que ela fica em Rondonópolis, Goiás, mas só existe um Rondonópolis e fica em Mato Grosso.
E estranho que ela também não sabia o CEP dela. Ela colocou um ponto de interrogação no CEP, né? Talvez porque não soubesse qual era o CEP dela. Outra coisa interessante, se vocês notarem aqui, é que o padrão do CNPJ também não é o comum. Às vezes um único ponto, meus caros, às vezes uma única letra, um único elemento fora do lugar pode chamar atenção e dali gerar uma investigação, dali gerar uma análise mais aprofundada. Depois que eu fiz, então, a especificação, eu preciso fazer o edital. E aí, condições restritivas desse edital são, talvez, as cláusulas, as coisas mais comuns de encontrar em fraudes em licitação. Eu posso ter, por exemplo, controle por garantia de proposta, é algo que a Lei 866 permite estabelecer, mas que muitos fraudadores utilizam como forma de controlar quem vai participar da licitação. Coloca como cláusula do edital que a garantia de proposta tem que ser oferecida, às vezes, só em dinheiro, 5 dias úteis antes da abertura do certame. Porque quem realmente quiser participar do certame vai aparecer 5 dias antes, e aí você pode conversar com a pessoa, né, pode saber quem é, pode inclusive demovê-la da ideia de participar de um certame que já tem ganhador definido, né? Capacidade econômica exagerada, de novo, a lei de licitações traz uma série de referências que a gente pode adotar como instrumentos de controle, como instrumentos de mitigação de risco para a administração pública. O negócio é como defini-los. E o negócio é que eu posso também utilizar esses mecanismos, que seriam para proteção da administração pública, como mecanismos para exacerbar as exigências e produzir um efeito nocivo na competição, de tal forma a direcionar ou restringir a competição para um determinado interessado. Posso usar certas exigências que nem existem na lei, mas que às vezes o pessoal usa. Regularidade salarial, regularidade sindical. Posso exigir uma série de atestados, e aí essa é uma das partes mais complexas das fraudes em licitação. É algo que a lei permite que eu faça, e é importante às vezes fazer. São instrumentos, mecanismos importantes que a lei nos põe à disposição para controlar riscos de contratar uma empresa fantasma, uma empresa inadequada, uma empresa incapaz de produzir os efeitos pretendidos. Só que aí eu posso usar esses mesmos mecanismos de proteção da administração pública para direcionar ou dificultar a participação de outros interessados que não aquele que já está previamente acertado. Posso direcionar a capacidade técnica e posso também, por exemplo, usar outros mecanismos como a visita técnica para obrigar que o potencial interessado venha até o meu local, especialmente numa determinada data, onde eu posso reunir todo mundo para a gente já poder conversar ali e tirar dali o resultado antes da licitação. Porque, afinal de contas, ir para a licitação é um trabalho danado, né? Vamos definir antes quem vai ganhar, que é muito mais fácil. Só um exemplo de uma exigência que se mostra absolutamente desarrazoada e que pode ser entendida como irregular, né? Quando eu exijo, por exemplo, que para participar da licitação me apresente um profissional com experiência naquilo que eu estou licitando, que pertença ao quadro permanente da administração, da empresa, há pelo menos 90 dias antes da abertura do certame. Para comprovar isso, me traga a carteira de trabalho, a ficha do empregado e os recolhimentos das guias do FGTS e do INSS que você pagou para esse empregado, né? Então, são coisas que a jurisprudência já deixou bem clara que não faz sentido. Eu não posso exigir que a empresa tenha um estoque de funcionários, um estoque de profissionais ali só para poder participar de licitações. Na verdade, um contrato de trabalho, ou até mesmo, em alguns casos, uma promessa de contratação, podem servir como instrumentos para mitigar o risco da administração. Lembrem, a gente tem que sempre pensar em cláusulas de licitação como instrumentos de mitigação de riscos. Então, para cada risco que eu pensar que existe na minha contratação, no potencial da minha contratação durante a execução do contrato, é que eu vou pensar em mecanismos dentro do edital para mitigar esses riscos. Então, eles têm que ser proporcionais ao risco e têm que ser adequados e justificados. Só para dar exemplo de como as coisas realmente acontecem, essa é uma discussão entre dois empresários. Um empresário ensinando ao outro
Isso aqui é escuta telefônica autorizada pela justiça, tá, gente? E o empresário ensinando para o outro como é que ele faz. Eu altero o edital. Ele, empresário, eu dou uma olhada no edital, vejo que dá para incluir. Visita técnica tantos dias antes, bem em cima da data, tem que ter o profissional, você exige um monte de coisa na hora. Se o cara bobeou, tá fora, bicho. É assim que você tem que fazer uma licitação, que é para tornar o negócio difícil para o outro participar. Foram 10 itens que é obrigado a seguir no requerimento que eu pedi. Se não tem visita técnica, você não sabe quem vai participar da licitação. Já pensou? Que coisa louca? Você ir para uma licitação sem saber quem vai. Não faz sentido. Entendeu? Para o empresário é um negócio doido isso. Então ele tem que preparar, ele tem que fazer essa preparação do edital. Por exemplo, todo mundo retira o edital, mas de 10 que retira, só 5 participa. Na visita você tem, quem visitou foi 5, o resto está fora. E aí você, obviamente, só conversa com esses 5 e já acerta ali a negociação. Né? Tem que publicar, e eu estou acabando meu tempo. Quando eu vou publicar, eu posso publicar de maneira que dificulte o acesso à informação. Dificulte, inclusive, saber o que eu estou licitando. Agora, com a lei de acesso à informação, teoricamente, a gente deveria ter uma expansão gigantesca da publicidade em licitações. Alguma coisa melhorou fortemente, mas ainda temos um caminho gigantesco a trilhar para efetivamente produzir boa publicidade em contratações. Tanto para que os fornecedores saibam que a licitação está acontecendo, mas principalmente que eles se apropriem da informação sobre as licitações. Né? E eu falo isso não só em relação à fraude, mas sobretudo também a relação da eficiência do gasto. Porque, por exemplo, se o fornecedor for ler cada edital nosso com 50 páginas cada um, rapaz, o sujeito passa o tempo todo só lendo o edital e não participa de licitação. Provavelmente isso, algumas pesquisas já apontaram, os fornecedores não leem os editais. Eu descobri às vezes que até o jurídico não lê, mas só desconfio, né? Rapaz, é chato pra caraca, bicho, ler edital. É um saco, bicho. Na verdade, eu me rendo aos advogados, porque, cara, tem uma paciência, para não dizer outra coisa, muito grande, né? De ler aqueles editais todos, né? E opinar sobre eles. Que é chato pra... Talvez a gente tenha que inventar uma outra forma. Já falei até pro Ronaldo, cara. Porra, faz um vídeo dele, né? Se apresentando, põe no YouTube, no Twitter, joga no Instagram, né? Stories da CGU, venha fornecedor, cara, a gente está querendo comprar isso aqui, vem para nossa licitação, não vai para da AGU não, porra, aqui a gente paga melhor. Cara, nós estamos indo ao mercado, nós queremos conquistar o fornecedor. E o duro é que parece que, no grosso modo, nós agimos como se o fornecedor tivesse que vir atrás da gente. A gente faz uma lei toda preocupada em evitar que o fornecedor nos sacaneie. E a gente não se preocupa em fazer com que o cara queira participar das nossas licitações, que tenha vontade de fornecer para a gente. Para mim, essa relação não vai funcionar nunca, se a gente não entender que, de fato, a gente está indo ao mercado conquistar o fornecedor. Não dar a chance, ele que, se quiser, ele que venha. Né? Cara, quem precisa da coisa é a gente. Então, nós precisamos conquistar o máximo de fornecedores possível. Temos que ser bons vendedores de oportunidades. E a gente não chegou lá ainda. Mas o fato é que, para dar publicidade precária, eu posso fazer uma série de elementos, como, por exemplo, dar informações genéricas do objeto, publicar em veículo de circulação restrita, publicar de forma intempestiva. Rapaz, sexta-feira de carnaval, você pode abrir o edital, os jornais, que tem aviso de licitação a rodo. O pessoal adora fazer licitação depois do carnaval. Cara, porque ninguém vem, né? O cara ainda nem tirou a fantasia lá de arlequina dele e já está acontecendo a licitação, bicho. Né? Então, acontece bastante isso. Né? Aí você reduz o prazo útil com, por exemplo, garantia de proposta antes, 5 dias úteis antes da abertura, visita técnica 10 dias antes da abertura, porque aí você torna o prazo efetivo de conhecimento e a publicidade do certame muito reduzido. Né? Ou você pode fazer também editais do tipo caça ao tesouro. Né? O que é um edital do tipo caça ao tesouro, caso real? Você vai fazer o seguinte, você é um empresário, imagine que você é um empresário e leu o aviso de licitação na sexta-feira de carnaval. A licitação vai acontecer numa cidadezinha 800 quilômetros de distância.
Então, você descobre que, para você ter acesso ao edital, você tem que ir até a cidade. Só que, como é sexta-feira de carnaval, a prefeitura só vai abrir na quinta-feira da semana seguinte. Você se desloca 800 quilômetros até a cidade e pede o acesso ao edital. Não, peraí, calma lá, não é tão fácil assim. Edital aqui vem em CD. Só que o CD, para você receber, a gente cobra R$200. Porque gravar CD nessa cidade não é tão fácil, a gente só tem um computador, muito difícil e tal, então pague R$200. Tá bom, eu quero pagar os R$200. Não, mas calma lá, também não é tão fácil assim. Pega essa guia e vai até o banco. Cadê o banco? Não, é na próxima cidade. Onde é a próxima cidade? Daqui 200 quilômetros. Não, mas vocês não podem receber na tesouraria? Não, só no banco. Então, dirija-se até o banco, dirija 200 quilômetros, vá até o banco, pague o boleto e volte até a prefeitura. Quando você voltar à prefeitura e entregar o boleto, você vai pedir o edital de volta, certo? Ah, não, calma, não é assim. Agora você pagou, beleza, só que agora eu tenho que gravar o CD. E não é rápido, meu amigo, 48 horas. Tá? Espera 48 horas, sei lá, vai para um hotel, vai descansar, daqui 48 horas você volta e pega o CD. Se você voltar dali 48 horas, pegar o CD e lá dentro tiver um edital de fato, você vai abrir o edital e vai ler que a visita técnica obrigatória foi ontem. E aí, finalmente, você vai para o julgamento. E aí você pode ter, a gente se classificou em 3 grandes possibilidades de julgamento que levam à fraude, né? O negligente, o conivente e o deficiente. O que a gente está chamando de negligente? Aquele que o trem está ali na cara dele, ó. O erro é grosseiro, está pedindo para ser detectado, mas você não vê, né? Acontece. O olhar do comprador, o olhar do pregoeiro, o olhar do presidente de comissão de licitação, dos membros de comissão de licitação, ele não está voltado para encontrar fraude. O cara está fortemente preocupado, primeiro, em se livrar do TCU, depois, em conseguir obter a contratação. E vejam que essa ordem é nessa ordem mesmo, né? Primeiro, eu me preocupo em livrar o meu CPF, depois eu me preocupo em conseguir a contratação. Preocupar com fraude é o último dos meus, talvez, das minhas preocupações. Cara, eu já tenho que aprender tanta coisa desse negócio de lei de licitações que tentar detectar se tem fraude aqui nos documentos é a minha última preocupação, né? Então, pode acontecer sim, né, do cara ser negligente. O conivente é o cara que ele mesmo faz a fraude. O próprio comprador, ele prepara, ele organiza, ele é o preparador da fraude, ele ajuda a fazer, senão ele mesmo comete a fraude. E o deficiente talvez seja o mais comum, especialmente no setor público federal. A fraude passa batida, porque é bem feita, razoavelmente bem feita. Fraudes em atestados, fraudes em comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, fraudes em listagens de contratos, fraude em balanço contábil, essas são as comuns aí que passam batido no setor público federal. Eu garanto a vocês que alguns de vocês se lidam com contratações, potencialmente já se depararam com alguns desses, talvez nem viram, né? Atestado falso, então, é o que há por aí agora, principalmente em serviços, quando a gente passou a exigir 3 anos de experiência. Depois disso, estourou o risco de fraude em atestado. E aí o que mais tem em julgamento, né, que como tipologia de fraude, é proposta fictícia ou de cobertura. Aquilo ali não existe, de fato, não é uma verdadeira disputa, seja porque eu montei a proposta para os meus outros concorrentes, seja porque eu pedi aos meus concorrentes que apresentassem uma proposta só para cobertura. Eu posso ter documentos emitidos em sequência cronológica, sequência de data, sequência de horário, sequência de números, né? Documentos de concorrentes, mas que são emitidos no mesmo horário, na mesma data, com o mesmo formato, o mesmo número, né? Datas incoerentes, certificados que são emitidos, ou certidões que são emitidas 3, 4 dias depois que a licitação aconteceu e que supostamente foram usados durante a licitação, né? Assinaturas divergentes, eu tenho a mesma pessoa, ou ela tem um problema de esquizofrenia, né, ou de múltiplas personalidades, ou a mesma pessoa assina diversas vezes de maneiras distintas, às vezes dentro do mesmo processo, né? Mas o legal mesmo é pegar processos diferentes. Na verdade, uma das primeiras coisas que eu faço quando vou buscar uma fraude em licitação, se eu estou investigando uma fraude em licitação, a primeira coisa que eu faço é buscar documentos das mesmas empresas ou do mesmo contratante, das mesmas pessoas em outros processos. Porque eu gosto de comparar.
né? E se todo mundo usasse o anexo do Comprasnet, cara, seria show. Tem melhorado. Muita gente já tem usado, de fato, o anexo do Comprasnet. E isso ajuda demais. Boa parte das fraudes que eu já detectei vieram de comparação de anexos de propostas das licitações do Comprasnet. E aí eu posso ver mesma diagramação, mesmos erros, mesmos detalhes, empresas de fachada, coincidências de agentes, pessoas que participam. Aqui eu sou procurador desta empresa, aqui eu sou o concorrente dela, aqui eu sou o dono dela, né? Então, situações, de novo, comparação entre as mesmas pessoas, os mesmos agentes participando em mais de um processo licitatório, né? E os vínculos entre os licitantes e os servidores, entre os próprios licitantes e entre os licitantes e os servidores. Documentos falsos apresentados, né? E montagem pura e simples. Um caso bastante emblemático foi uma cidade no interior do Amazonas, chamada Coari, né? Que o pessoal, quando fez uma batida policial lá, operação especial da Polícia Federal e da Controladoria da União, encontraram uma fábrica de licitações. E era fábrica no sentido real da palavra, no esquema fordista. Tinha um cara que montava o edital, tinha um cara que assinava, ele preparava as assinaturas, tinha um outro cara que montava as certidões, tinha um outro sujeito que montava os pareceres jurídicos. Tá? E aí, assim, o legal é que era fraude delivery, né? Então, assim, qualquer licitação que você pedisse, né, dali a pouquinho saía rápido. Não foi assim um caso que a gente teve lá no Mato Grosso. A gente estava numa fiscalização e aí a gente se deparou com uma licitação, uma menção a uma licitação que chamou a atenção da gente. Rapaz, que licitação estranha. Por favor, você pode me trazer cópia dessa licitação? Pois não, doutor. É o seguinte, o senhor dá um tempo para a gente, porque é difícil procurar e encontrar essa licitação? Não, beleza, tá tranquilo, né? Umas 3, 4 horas, não, foi dia seguinte. No dia seguinte apareceu essa licitação. Quando ela apareceu, a gente colocou a mão em cima dos papéis, estava quente. Porque tinha sido acabado de imprimir, né? Mas dá para montar, né? O que você quiser, a gente monta aí. Então, só para dar um exemplo aqui ilustrativo, né, de semelhanças entre documentos nas licitações, você tem dois disputantes aqui, dois concorrentes que apresentaram suas propostas, né? O que vocês acham que tem de diferente aí? São empresas distintas, tá? Uma é Luau e a outra é Tio Palito. Talvez vocês aqui da frente consigam identificar qual é a coisa estranha aí. Conforme solicito, já chama atenção, né? 30 de fevereiro, olha que bacana, né? Cara, as duas empresas apresentaram proposta no dia 30 de fevereiro. Não sei, os caras pegaram a máquina do tempo, sei lá quando que eles conseguiram isso, mas fizeram proposta, né? Conforme solicito, no dia 30 de fevereiro. E aí tem casos estranhos, né? Assim, às vezes, como eu falei, um detalhe, uma única letra, às vezes, é suficiente para te chamar a atenção. Por exemplo, quando você vê que 4 propostas de fornecedores distintos veio escrito quadro de pessoal empregados com menor de 18. Só que o edital falava em menos de 18. A pessoa deve ter lido menos de 18, a mesma pessoa que fez as 4 propostas leu e... Não, mas está errado menos de 18 anos. É menor de 18 anos e trocou a letra. E aí vocês não vão enxergar daí, aqui teria que ter um quadro maior, mas eu vou ler rapidamente para vocês aqui, são 3 propostas de 3 empresas distintas, e aí é interessante que as 3 propostas veio fita Klep, papel sulfite, apontador Faber-Castell, INDC telefônico e tesoura. Tem vários outros erros, mas esses são os mais gritantes, né? Aí a gente fica pensando o seguinte, cara, às vezes, a maioria das fraudes em licitação que eu acompanho na justiça, eu sou meio esquisito, eu coleciono sentenças judiciais de fraudes em licitação, né? E a maioria que eu vejo, a pena... quando acontece, a pena é convertida, em geral, em algum tipo de prestação de serviço à comunidade, essa coisa toda, né? E eu fico pensando, cara, se eu fosse juiz num caso desse, bicho, a primeira coisa que eu faria era mandar o cara voltar para a escola, bicho. Cara, aqui foi um crime contra a licitação, mas, sobretudo, um crime contra a língua portuguesa, cara. Foi difícil isso aqui. Então, o cara tinha que voltar, né, a estudar. E casos interessantes em que você vê a curva de aprendizado, né? Então, você tem 3 empresas que emitiram documentos, né, no mesmo dia com
2 minutos de diferença. Na verdade, aqui eu faria, se a gente tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês que começou com 13, depois com 6, depois com 4 e terminou com 2. Porque a mesma pessoa foi aprendendo a fazer. Chegou no final já suando a camisa, fazendo em 2 minutos de diferença um documento do outro. E aí tem coisas que a gente, quando atua nessas operações especiais, né, o pessoal pega uns casos que são bem interessantes. Né? Esse aqui foi uma agenda apreendida numa dessas operações aí, uma agenda de uma secretária com um recado para o chefe dela. Né? O que ela diz? Olha, veja a possibilidade aí de fechar 100% com fulano. Pois eu falei com o Marcelo agora sobre o pagamento do edital e ele não demonstrou interesse se for aberta. Ele afirmou que só vai participar se já tiver fechada. Falei com ele que você me disse que era aberta, porém fechada. Olha, ele mandou definir, ou é aberta ou é fechada. Né? Aí ela, veja o que consegue, porque eu não peguei ele numa boa veia hoje. Né? O cara estava meio nervoso, ele não entende, gente. Que, cara, tem licitação que é aberta, porém fechada. Né? Mas o cara queria estar bem definido, né? Não vai correr o risco. E aí, meus caros, ainda temos aí contratação indireta indevida que leva a situações como fracionamento de despesa, emergência indevida, falsa exclusividade, falsa singularidade, e casos como esse aqui das bodas de cobre, né, em que durante 8 anos a locação do mesmo veículo foi fracionada 39 vezes para nunca atingir R$8.000. Vejam, de novo, não estou aqui advogando contra a dispensa de licitação por pequeno valor. Pelo contrário, eu sou absolutamente favorável à dispensa de pequeno valor. Na verdade, defendo, assim como o ministro Wagner deve ter falado hoje para vocês sobre o cartão corporativo, defendo uma amplificação da flexibilidade das compras, especialmente das pequenas compras, porque eu entendo que me parece mais racional a gente apostar na confiança do que no medo. Por mais que eu tenha falado sobre todo esse negócio aí de fraude, de sacanagem, irregularidade, bicho, eu ainda acredito que tem muito mais gente querendo fazer bem feito do que gente querendo fraudar. E quando o cara quer fraudar, bicho, tem poucos instrumentos, mecanismos na lei mesmo que possam efetivamente produzir efeitos bons. Tem outros mecanismos que a gente pode usar para tentar evitar o sujeito fraudador. Mas o bom sujeito, o cara que quer, quando toma uma multa do TCU, sai fora. E quando o bom sujeito quer fazer uma contratação do DOI, custa R$50.000 o procedimento para gastar 500. Não faz sentido. Então, eu continuo defendendo uma amplificação dos procedimentos de contratação de baixo impacto. Porque, de novo, o que me interessa é a proporção do controle versus o risco. A proporção. Eu não sei se o ministro Wagner trouxe para vocês esse dado, mas eu levantei para ele poder falar a respeito do aumento do uso do cartão corporativo. As dispensas de licitação por baixo valor realizadas no governo federal, usadas pelo Comprasnet, não só o governo federal, mas no Comprasnet, nos últimos 18 meses, e não dá últimos 18 meses, porque eu fiz essa pesquisa uns 3 meses atrás, mas dava mais ou menos R$350 milhões. Tem lá, então, no Comprasnet, em 18 meses, R$350 milhões comprado com dispensa de baixo valor. Ainda, principalmente, com aqueles limites anteriores que a gente tinha, certo? Quanto custa uma dispensa? O único dado confiável que eu conheço é um levantamento feito pelo Ministério do Planejamento em 2006. Atualizando o custo de uma dispensa de licitação de 2006 para agora, 2018, cada licitação custa em torno de R$5.000. Significa dizer, meus caros, que a quantidade de dispensas de licitação por baixo valor que a gente fez nos últimos 18 meses no Comprasnet, se somados os seus custos, dá 500 milhões. E a gente comprou 350 com eles. Saiu mais caro, o procedimento mais simples que a gente tem, o procedimento mais banal que a gente tem na administração pública para comprar, saiu mais caro do que a coisa que a gente comprou. Não faz sentido, meus caros. Eu garanto a vocês que vocês fossem donos de uma empresa que fizesse uma compra como essa, vocês demitiriam as pessoas que compram ou fechariam as portas.
nós não podemos fechar as portas, nem demitir as pessoas que compram. Nós precisamos mudar a forma como a gente enxerga as compras. Eu não tenho mais tempo para falar sobre uma série de fatores que me interessam, mas, sobretudo, sobre os fatores de prevenção. Mas eu queria deixar para vocês essa mensagem, de que mais importante, talvez, do que a gente falar sobre as fraudes em licitação, é falar sobre a eficiência nas compras. A gente tem uma série de técnicas ligadas à detecção de fraudes, aí, sendo a mais importante delas o cruzamento de dados, que a gente tem usado com mais frequência, né? Mas eu queria falar sobre evitar as fraudes, lidar realmente com prevenção, especialmente sobre a oportunidade do sujeito fazer alguma coisa, né? Mas o que eu queria falar principalmente para vocês é sobre o que atuar, o que evitar. Né? A gente precisa, de fato, evitar. Como evitar? Com controles internos, bons controles internos. E controle interno não é a controladoria. Controle interno é um conjunto de mecanismos que a gente adota para mitigar riscos dentro dos processos que a gente tem dentro do dia a dia. É um checklist, um regulamento, uma norma, um procedimento, uma supervisão, uma segregação de função, capacitação, tudo isso tem a ver com controles internos para prevenir uma série de fatores ligados tanto à questão da integridade e, portanto, a fraudes, como à execução inadequada e à produção de resultados insuficientes. Né? E aí o que evitar? Eu acredito que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar disso. Né? Tem um estudo bastante interessante feito na Itália. Pasmem, na Itália também tem corrupção. Pasmem, na Itália também tem desperdício de recursos públicos. E os caras estão lá fazendo gestão pública, sei lá, talvez há 4.000 anos, 5.000 anos, né? E não acharam um jeito ainda perfeito de evitar problemas na administração pública. A gente não tem uns 300 anos que está fazendo isso e acha que já devia ter achado a solução. Né? A gente tem que estar num bom caminho, pelo menos a gente pode aprender com eles, talvez, né? O que eles já fizeram. Lá na Itália, os caras encontraram que, pelo menos para o governo federal, nos estudos que eles fizeram, né, eles podiam apontar que 18% do desperdício de recurso público era por corrupção, o que eles chamaram de corrupção ativa. Mas 82% vinha da ineficiência. De comprar errado, de comprar mal, de comprar sem se preocupar muito com o resultado efetivo. Talvez se preocupando mais com a multa do tribunal do que com o resultado efetivo produzido pela sua aquisição. Né? Então, o que a gente tem que preocupar? Só com isso? Ineficiência? Não, fraude também é importante. Mas eu preciso equilibrar os dois mundos. E eu não posso me focar apenas e tão somente em controlar todo tipo de safado que eu acho que existe na administração pública. Eu não posso partir do pressuposto que só existe gente safada para atuar em compras públicas. Porque se eu partir para isso, ninguém mais vai comprar. A gente vai criar tanto controle, tanto procedimento, tanta supervisão, que a gente vai gastar muito mais tempo, esforço e dinheiro no processo do que na coisa. O controle tem que ser proporcional. E eu, de novo, aposto muito mais na confiança do que na restrição. Confiança com responsabilidade. Eu acho que é o caminho que a gente pode trilhar. Né? Obrigado pela oportunidade. Franco, eu queria agradecer pela sua exposição e parabenizar, foi realmente muito elucidativa, e já convidá-lo para participar das próximas edições, para que você possa complementar a sua apresentação com esses outros pontos que você acabou de mencionar agora no final. Se alguém tiver algum questionamento e quiser fazer, fica à vontade. Caso não haja, eu quero lembrá-los que o nosso curso continua no dia 14, na próxima quinta-feira. Começaremos às 9 da manhã, 3 palestras programadas para quinta-feira, dia 14, a partir das 9 da manhã, tá bom? Agradeço, então, a todos pela presença. Esperamos todos vocês na próxima quinta. Obrigado.